Vamos orar então. Obrigado, Senhor, por ter nos levantado essa manhã, nos dado um dia bonito, que é o dia do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou até agora, nessas 10 aulas, como o Senhor se mostra presente, como o Senhor mostra que tem um plano claro para toda a humanidade, para cada um de nós também. Obrigado por fazermos parte desse plano, por entendermos ele com clareza e agora nos prostramos ao Senhor com paixão, com adoração, com gratidão por tudo que o Senhor fez. Não foi, cada vez vemos que não foi pouco, foi de fato muito e muito penoso, mas o Senhor fez com alegria e com amor por nós, Deus. Por favor, nos dirija hoje, nos conduza no entendimento dessa conversa também, que a gente cresça cada vez mais no entendimento e, consequentemente, na santificação e na propagação da Sua palavra também, Pai. Nos tira a distração, nos tira dúvidas, nos tira tudo aquilo que impede de conseguir ter totalmente clareza no que o Senhor tem para falar com nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bom, meus queridos. Vou usar as palavras do Humberto agora de manhã, que esse momento, né, esse último quarto, né, do curso, últimas 3 aulas, a gente começa a cair a ficha e ver com clareza um pouco de como Deus, desde o início, né, na história da narração bíblica, desde o início ele já tinha traçado esse plano do que se viria a acontecer no futuro. Fazer um reforço aqui do que eu falo desde o começo. Mas então tudo é uma linha, é tudo linear, é tudo sentido no mesmo caminho? Não. É aquela história, né? Deus tem uma visão macro de tal maneira que nada pega ele de surpresa. Mas ainda assim poderiam ter sido feitas tomadas diferentes no contexto histórico, e ele também teria uma decisão tomada. Então, ele sabia que ia chegar até aqui, até hoje, no dia 7 de novembro, às 9h11 da manhã, que a gente estaria aqui, sabia. Mas ele também estava preparado para, se a sala estivesse mais cheia, se tivesse menos gente, estivesse outra configuração. Deus estava pronto para a pandemia, também estava pronto para não ter pandemia. Ele não tem nada que o pegue de surpresa. Então, é uma segurança que a gente tem de que qualquer coisa que acontecer não foge ao controle de Deus. E essa jornada inteira que a gente está andando aí de 3.000 anos, que a gente não vai até agora, né? A gente vai até 1 ano 0, mais ou menos. De 3.500, 5.000 anos, a gente não tem o ponto certo do início, né? Pensando em Adão e Eva, mas agora a gente já está em momentos mais precisos, que nem viu muito das profecias, e Isaías é um dos livros que a gente mais usa nesse contexto de profecias. Ele foi escrito em 740 a 690 a.C. Então, é, foi tudo definido e Deus já sabia o que podia acontecer. E hoje o que a gente usufrui é fruto de todo esse trabalho que Deus conduziu a humanidade, de todas as suas promessas, de todas as suas alianças, de todas as suas atitudes com todo o povo. Aí Humberto falou como a gente consegue ver agora, deixei aquela tabela, eu não narro a tabela no curso, não seria só um curso só daquela tabelinha das profecias, mas mostra o quanto que Deus já botava a presença do Messias, do Salvador, a necessidade e a presença do Messias e Salvador num contexto histórico. Por isso que eu gosto mais de não tratar como Antigo e Novo Testamento, mas sim como Primeiro e Segundo Testamento, como muitos historiadores e teólogos agem. Porque não pode ser antigo no sentido de, isso fica no passado. O antigo, o velho é pior ainda, né? O termo velho fica mais, agora que eu estou ficando um pouco mais de idade, o termo velho é ainda mais pejorativo. Não, isso aqui é quase que é, não tão útil, não é tão considerado quanto o novo. O que é bom é novo, né? Mas o novo só existe por causa do primeiro testamento. E a gente mostra tudo, né? Estava comentando com o Humberto aqui, vou contar também para os demais, que ele fala como a gente, entendendo isso, entende por que, por exemplo, Maria e José pegam uma criança de colo. Tudo bem que essa criança de colo podia fazer chover comida, né, Humberto? Podia fazer o trânsito abrir, tinha uma vantagenzinha ali, mas ele pega Puta, uma mas criança dá de mamar e limpar não, né, mano? dando de mamar e limpar, não.
Aí leva ele para o Egito, fugido ali da determinação de Herodes, fugido de ser mortos, e aí se cumpre as coisas que se falam no Antigo Testamento, e sem eles saberem que esse era um cumprimento de uma promessa. E as profecias, né, messiânicas, tem muito essa questão. Talvez na hora que ela foi proferida, eu falo talvez porque a gente não pode ter certeza, né, para não falar com certeza, mas não se entendia o que era proferido naquele momento. No texto, talvez nos textos mais tocantes, para mim, pelo menos, de todo o contexto do Antigo Testamento, o que é Isaías 52, 53, nem Isaías, nem quem ouvia aquilo, acho que tinha dimensão do que significava aquilo que ele estava falando. E Isaías é o que mais tem isso, a gente vai estudar um texto de Isaías agora, mas vou fazer um fato curioso para vocês. Eu já comentei sobre os manuscritos do Mar Morto, né, os manuscritos de Qumran, que foram encontrados nos manuscritos do Antigo Testamento, as cópias, né, feitas pelos essênios em hebraico, o primeiro grande volume primeiro e único, né, grande volume de manuscritos do hebraico encontrados na história, todos estavam em jarros, escritos em diversas formas, alguns em papiro, outros em couro, alguns ainda em pedra, mas a grande maioria em papiro, pouquíssima coisa em pedra. Mas teve um que foi encontrado em couro, em duas partes. A primeira parte foi praticamente quase 40, né, livros ali do Isaías, depois os outros 26, que não era dividido em livro, né, mas olhando a proporção que a gente tem hoje, foi mais ou menos nessa proporção. Mas o único encontrado completamente inteiro, né, dessas duas partes, mas depois juntado, e inclusive observado que era da mesma cabra, foi o de Isaías. Então, se fosse pensar em colocar alguma coisa com dúvida a essa parte do manuscrito de Isaías, o jeito que ele foi encontrado foi extraordinário. Ele foi o único trazido praticamente de forma inteira, sem que você tivesse nenhuma um trabalho mais fácil de entender que ele estava copiado ali de forma inteira. Então, e ele traz muita profecia. Então, todos os livros são importantes, não há um mais importante do que o outro. Depende do que você tem do que você quer entender, né? Do que você quer buscar. Mas Isaías foi preservado por Deus de uma forma especial, muito tocante mesmo. E o texto que eu queria compartilhar com vocês hoje, na nossa reflexão aqui, é Isaías 49. Isaías 49, os versículos 5 e 6. Desculpa, 5 a 7, perdão. Se alguém puder ler para mim, curtinho, 3 versículos rapidinhos, 49, de 5 a 7. Eu estou lendo aqui na King James. King James. A King James lá do Paião. Mas agora diz Yahvé, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que me torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele. Porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, ele declarou, de fato, pouco é para ti ser meu servo, a fim de restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os filhos de Israel. Eu guardei, também farei de ti uma luz para os gentios, de modo que leves a minha salvação para todas as nações, até os confins da terra. Assim diz Yahvé, o Redentor, o Santíssimo de Israel, aquele que foi desprezado e odiado pela nação, ao escravo de governantes. Eis que os reis contemplarão a sua ascensão majestosa, líderes e poderosos o verão e se ajoelharão aos seus pés,
em sinal de respeito, porquanto eu, o Senhor, cumpro todas as minhas promessas, eu, o Santo de Deus de Israel, que te escolhi. O Isaías é escrito antes do exílio babilônico, né? Existem várias referências até à vinda do exílio, a preocupações, as chamadas que ele dá de alerta ao povo. E entre esses momentos, né? Porque o povo de Judá, para quem ele escreve nesse momento, né, nesse momento, principalmente, né? Ele escreve além de Judá, mas o foco maior era Judá, vivia numa certa paz e numa prosperidade econômica e política muito interessante. Então, o povo, o que fazia? Confiava nas autoridades, deixando a confiança em Deus ou a referência em Deus menor. Então, ali na forma com que Isaías fala sobre alguma coisa vai acontecer, vai mexer com as nossas bases, ele também mostra que existiria alguma coisa ali na frente ainda maior do que essas bases porque para que o povo entendesse a necessidade de salvação, talvez esse seja um grande propósito do exílio, mas que quem faria a redenção da salvação, nesse caso do exílio, diferente do que aconteceu, por exemplo, no contexto dos juízes, né, que a gente vê que é sempre levantado um libertador que faria a causa pelo povo e faria a libertação da opressão no período dos juízes, ali naquele ciclo que a gente viu. Nesse caso, não viria dessa forma. E esse contexto, esse textinho aqui do Isaías é chamado do 4 cânticos do servo, que são 4 mini cânticos que Isaías relata, que tem 2 características interessantes, né? Que são palavras de Deus, e é engraçado quando a gente olha nas traduções, a gente tem que ter essa observação. No caso da King James, ele é mais direto, ele já chama de Yahvé. E tá em azul também, né? Tá em azul. Aí você vê na NVI, por exemplo, na Almeida, ou acho que é na NVT também deve estar assim. O Senhor, ele tá escrito diferente, ele é caixa alta inteiro. Uhum. Né? E quando referia a palavra forte de Yahvé, falava dessa maneira. E aqui, a gente até falou sobre era possível ouvir a voz audível de Deus, aqui muito provavelmente Isaías ouviu a voz audível de Deus, porque Deus disse. Para ter mais peso e não ter, na teoria, margem de interpretação de Isaías. E nesse daqui, quando a gente olha, uma das coisas interessantes, que é o que fala no finalzinho do 6, também farei de você uma luz para os gentios. E se alguém puder abrir para mim João 1, 4, 4 a 9, e ler, por favor. A gente vai entender o que é essa luz, que é a mesma expressão, é a mesma linha de referência. O Novo Testamento tá mais desgrudado as páginas, é mais fácil de chegar. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. É muito engraçado que no começo, não sei se vocês sabem, quando João aparece, muitos achavam que ele seria o próprio Messias, né? No caso do João Batista, né? Que é quem João se refere. Mas não era, ele vinha para fazer o quê? Testificar aquele que seria a luz. Essa luz vem da onde? Desse texto de Isaías 49. Farei de você, né, o meu servo, que é coisa pequena demais sofrer por mim, né, que no King James é um pouco diferente, mas tem o mesmo sentido.
fará para os gentios e traz salvação até os confins da terra. Então, Isaías pronunciava de forma bem clara, quando a gente conecta e conhece o contexto histórico todo. Aliás, obrigado aí por quem leu, não consegui ver quem leu, estava olhando para o outro lado da tela aqui. A vinda daquele que faria, de fato, a libertação do mundo. E que essa libertação, apesar de unir Jacó a Israel, ou seja, o povo, a ideia da salvação, né, ao contexto de segurança, de presença de Deus, também não faria mais só isso para aquele grupo, mas seria para todo o mundo. Graças a Deus, porque chegou até nós. Então, existe um pouco um fato de Israel, como povo escolhido, não cumpre o papel 100% que tinha sido designado para eles, porque eles não conseguem fazer um papel de missionários, evangelistas, pregadores sobre a palavra de Deus, sobre a santidade de Deus. E Deus já começa aqui a deixar claro para os profetas que viria de uma pessoa, de um servo, que até então não era claro, não era definido que esse servo seria o próprio Filho de Deus, mas seria de um próprio servo que não era mais Davi, que já tinha passado, que não era mais Salomão, que já tinha passado, mas que seria um servo vindo de Deus, que para ele é coisa pequena demais ser meu servo e se dar por Israel. Aí eu pergunto para vocês, é coisa pequena mesmo que ele fez? É de fato fácil executar o que ele executou? Por que Isaías fala isso? De onde vem essa provocação metafórica? Ele foi sarcástico? Por que Isaías, Deus, aliás, né, não Isaías, relata para Isaías dessa forma? Ele começa a falar que viria o Messias, sem saber quem era o Messias, que era filho de Deus, que ia acontecer. Mas quando a gente olha depois de 52, 53, a gente vê que foi extremamente sofrido. Já seria pronunciado o sofrimento, mas por que ele fala coisa pequena demais? Ele começa aqui a aspas, né? A palavra de Deus dizendo: para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó. Eu entendi assim, é coisa pequena, considerando que Jesus faria qualquer coisa que Deus pedisse. Era mais pela prontidão de Jesus obedecer do que necessariamente pelo ato ser pequeno. Por exemplo, qualquer coisa que Deus pedisse, então isso para Jesus seria pequeno diante da obediência, né? A Trindade é um só, Jesus não negaria um pedido de Deus, né? Eu entendi nesse sentido, mas eu entendi também que o fato de Jesus ter se transformado em ser humano, sofrido dores e desafios da vida do ser humano, não foi nada pequeno e nem muito menos ter sofrido na cruz a rejeição, né? Ficar longe de Deus por algum tempo, não, humanamente falando, não foi pequeno. O valor do sofrimento não é pequeno, mas é pequeno pela posição da obediência, né? Isso, entendi assim. Legal. Mais alguém complementa? Eu entendo que é pequeno demais comparado à grandeza que é Jesus, que para ele é um ato que ele é muito grande, então talvez por isso que depois ele fala, também farei de você uma luz para os gentios. Eu entendo isso, que para ele é até pequeno pelo tamanho da grandeza dele, do que ele pode fazer. Também é um bom ponto. Algumas coisas que a gente às vezes faz assim, alguém vem nos ajudar, né? Pô, você me ajuda aqui, o que aconteceu? Não, eu tenho que ir até Santos, pegar um documento, eu não estou sem carro. Aí a pessoa, não, tipo, vou dedicar esse tempo aqui à tarde, vou levar você para Santos e volto. Aí você fica aquela coisa, foi assim, gente, essa pessoa veio até aqui, me pegou em casa, veio até Santos, pagou R$320 de pedágio, que é a sensação que dá de pagar o pedágio do imigrante, é isso, né? R$320 de pedágio, foi até lá, nem pude nem
nem não paguei um almoço, paguei um café, e a pessoa de maior grado vem e fala assim: "Não, fica tranquilo, não foi nada". Então você foi aquela coisa: "Caramba, que dedicação que você teve comigo, foi até Santos e voltou", e ele, para ele não, foi uma alegria fazer isso por você. Eu vejo muito também por essa possibilidade, mas o que que o Humberto e a Amanda falaram também é parte disso. Mais alguém? Vou fazer outra pergunta então. Se era pequeno demais, e depois a gente vê que o que acontece ali no prenúncio em 52, 53, e a gente sabe o que acontece lá na frente também, por que era necessário tanto sofrimento, tanta dor, né, tanta dor física, inclusive, que Jesus passa para chegar até ali? Ele passa pela dor, inicialmente, da traição, né, não só de Judas, mas ele sente a traição de Pedro, apesar de saber que Pedro ia fazer isso, mas é doído a traição de Pedro. Depois ele sente a dor da rejeição do povo, que escolhe Barrabás, ele, o rei dos reis, aquele que viria trazer salvação para aquele povo que rejeita ele na cara dele, que cospe nele. Aí depois ele tem toda a parte física e depois, de novo, a parte humilhante, que era ser crucificado numa cruz. Que era ser colocado, exposto ali como bandido que ele nunca foi. E a sensação de ter sido abandonado por Deus, né? E a sensação de estar abandonado por Deus. Então, como é que era tão... Por que precisava tanto sofrimento, então? Porque eu Essa acho que na pergunta dor eu não sei responder, não. acho que na dor que vem o ensinamento, e Deus já conhece bastante, acho que o ser humano, que se viesse só a glória, né, o resultado final, isso não fica tão gravado na gente. Quando a gente vê algo assim no dia a dia mesmo, quando já vem a vitória, às vezes passa e a gente já esqueceu. É ali no processo, na dor, que a gente aprende, que a gente dá mais valor, enfim. Eu acho que na dor que veio o ensinamento do que Jesus queria demonstrar do amor dele fraternal. Verdade. É um bom ponto, né? Talvez a gente tivesse dificuldade de acreditar em Jesus, que morreu na cama com 90 anos, dormindo. É verdade. Faz sentido. Eu nunca pensei no Jesus 90 anos na cama dormindo, morrendo. É meio difícil. E eu imagino que deve ter sido difícil para ele naquela hora. Eu não sei qual foi a hora mais difícil do sofrimento, mas naquela hora que o pessoal assim, você não é o rei dos judeus? Liberta-se. Sai andando. E ele falando que aquele que quer me seguir carrega a sua própria cruz. Mais alguma ideia sobre a questão do sofrimento? Muito bom, Amanda. Obrigado. É muito bom ponto, Amanda. Eu acho que ninguém nunca pensou a respeito dessa pergunta, mas eu imagino que é o que a Amanda falou mesmo. No nosso cotidiano, né, no dia a dia, a gente só aprende com os erros, né, com o sofrimento, infelizmente. Difícil aquele que vem pelo amor, de fato, né? Então, eu acho que o resumo é realmente isso que a Amanda falou. É mais pelo impacto que o sofrimento causa mesmo. Concordo. E vocês já pararam para refletir sobre ou para refletir mais fortemente sobre a expressão de que o salário do pecado é a morte? Por que existe esse relato? Que o salário do pecado é a morte. O pecou, morreu. Parece mais consequência, não parece? Quando a gente lê, quando a gente entra nesse fato, e às vezes até tem gente que usa isso até em um monte de exortação aí entre irmãos, assim, para de pecar, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, alguns até justificam isso para falar sobre a possível perda de salvação, porque se você pecar, a morte que há uma separação de Deus. Tentar fazer uma relação com isso. Por que houve tanto sofrimento? Porque o salário do pecado é a morte.
A possibilidade do pecado da morte não quer dizer especificamente de uma consequência que se você pecou, morreu. Mas para que você fosse salvo do pecado, a morte foi a expressão de todas as ilustrações, expressões, de tudo aquilo que existe na nossa terra, na nossa vida, para mostrar, sabe o que significa o pecado para mim, Deus Criador, que sofreu a rejeição de vocês desde o início da minha criação? Sabe o que significa estar distante de mim e agora restaurar a presença de vocês comigo? Significa a morte. Para que a restauração do pecado fosse feita, foi necessário fazer um sacrifício. Para mostrar para vocês que pecar, que estar distante de mim, não é uma coisa banal. Não é uma coisa simples, mas sim uma coisa que tem referência à morte. Ah, entendi. Então não é consequência, é causa, né? É causa. Para Tá. que você fosse liberto do seu pecado, a morte foi necessária ser feita. Do Aí ele mesmo vem com a jeito que um morte. cordeiro precisa ser sacrificado, entendi. Tá. Exatamente. Aí ele vem com a morte do primeiro animal que cobre Adão e Eva. Aí ele vem com a morte do animal que fecha o acordo com Abraão. Depois com a possível morte do filho de Abraão, como selo da dedicação de fé. Depois ele vem com a morte dos cordeiros para poder fazer libertar o povo do Egito. E aí, quando ele fala que de Davi deveria vir a descendência, né, que viria quando ele dá a promessa, não é descendência, significa que não é você, então para que você teria que ter uma sequência, não seria você, então a morte, Davi não veria, né, não teria ali o reinado, não seria dele, seria da pós-morte dele. Aí a gente tem tantos outros animais, né, outras situações envolvidas por causa da questão do tabernáculo, que é estabelecido como Deus como forma, para mostrar que a gente hoje tem a graça de saber que existe o perdão pelo pecado que a gente não deixa de fazer. Mas que para isso chegasse a acontecer, um servo que é coisa pequena demais ser, porque ele sabia que a consequência desse pequeno demais ser seria o pai estar com a sua criação, o pai poder regenerar a sua criação para aqueles que crescem nisso. Só que esse mesmo servo sofre a consequência da morte humilhante, não foi de cama com 90 anos, não foi atropelado por uma charrete, lá não tinha carro, né? Não foi, engasgou com azeitona, tinha bastante azeitona lá, azeitona e ficou presa na garganta. Não foi colesterol alto, né? Aquela azeite extra virgem, né? Então era bom. Ele sofre tudo o que ele sofre, para mostrar que não é só a morte, mas, olha aqui, olha aquela morte, na expressão que a gente fala assim, olha para a cruz para viver a sua vida com a graça, com a alegria, com a libertação que nós temos, mas olha para a cruz e dá um valor incalculável para aquilo que foi feito por nós. Até porque nós que deveríamos estar lá, né? Então, o valor aumenta. Então, Cláudio, eu entendi assim. O versículo, para falar assim em português simples, em vez da palavra salário, assim, o preço que se pagou pelo pecado foi a morte de um inocente. Exatamente. Entendi. Ou um cordeiro, que naquele sentido era inocente, ou de Jesus, que é o cordeiro de Deus, que também era inocente. Então é inverso do que eu estava pensando. Não é que vai acontecer a morte por causa do pecado. Aconteceu uma morte por causa do pecado. Entendi. Exatamente. E o que a Amanda falou deixou bem claro, né? Que a gente junta as duas coisas que a Daniela comentou também, que se não tivesse tamanha, né? A gente parece que não tem a capacidade de entender. Se não for por um sofrimento desse, acho que a gente não cresce, né? A gente não se conecta. A gente fala, é pouca coisa. É pouca coisa. Não é a salvação, não é aquela coisa que a gente tem que dar o valor, porque a gente não sabe
que pode acontecer no dia de amanhã, né? Então, busque a santificação, creia em Deus, seja salvo, e busque a santificação, porque você não sabe quando é que você morre. Então, aquela coisa de, não, é porque ela é tão valiosa, que se eu entender isso o quanto antes, mais eu vou dar valor para aquela coisa. A gente deveria se aproximar de Deus não por medo do inferno, mas por querer estar com Ele na realidade, na Pelo amor que ele tem eternidade. por nós. Não com medo. Puta, se eu morrer sem Deus, eu vou para o inferno. É claro que é uma consequência, mas o amor deveria ser, Ele fez tanto por mim, e será tão bom estar com Ele na eternidade, que eu escolho, né? Escolho estar com Deus. Exatamente. Faz conexão, Amanda? Você comentou do sofrimento. Não, eu acredito que faz conexão sim, porque eu vejo muito no dia a dia, assim, que a gente às vezes fica buscando tanto por um grande milagre, por um grande resultado, e Deus está ali nos detalhes, no dia a dia. Eu tô para casar e, assim, Deus cuidou, Deus tem, assim, provido cada coisa nos detalhes, assim, desde um convite de casamento e coisas, assim, que me surpreende, desde um preço de um vestido de noiva, sabe, que eu falo antes de sair de casa: "Ai, eu só vou pagar isso, meu Deus, por favor". Aí eu chego lá, antes de eu falar, a pessoa vem e já me fala exatamente o valor que estava na minha cabeça. Então, assim, são nos detalhes, eu acho que é isso, que Deus está ali nos detalhes do dia a dia. Exatamente. A do vestido aconteceu com a gente também. A gente tinha um valor para pagar o vestido, aí foi lá, primeiro que a Lu viu, estava no valor na hora. Ela chegou e falou assim: "Nossa, mas estava com as 2 grandes amigas, né, que estariam com ela, são madrinhas de casamento". Ela assim: "Nossa, como é que você já voltou rápido, Lu, já chegou?". "Não, cheguei na loja, era o vestido que eu tinha na minha cabeça, no valor que a gente podia pagar". Perfeito. Aconteceu isso comigo ontem. Que legal. O primeiro, eu cheguei para passar o dia inteiro, foi a primeira loja, o primeiro, eu falei: "É esse", e acabou. E antes de eu falar, a moça falou: "Ah, eu posso te fazer por esse preço". Mas, assim, é uma coisa cômica, mas eu vejo muito Deus nos detalhes, assim. E falando um pouco da humilhação, né, eu acho que isso também a gente vê, né, a humilhação que Jesus passou, né, ele precisou ser humilhado para depois ser exaltado, né. Então, acho que se ele não passasse por essa humilhação, também a gente não daria valor e não usaria isso como exemplo para o nosso dia a dia, que a gente precisa ser humilhado também para ser exaltado. Eu acho que os humildes aí, Deus já fala, os humildes estarão no reino. É isso. Legal, obrigado, Amanda. E na complementação do Nossa, eu agora estou impressionado. A mulher foi, escolheu só um vestido. Tá vendo? Não, eu estou Então, impressionado. e tem Tanto a sua esposa, dois testemunhos Cláudio, aqui. quanto a Amanda. Nossa, Não, foi engraçado. Eu falei: "Ai, meu Deus, eu só quero pagar isso, por favor". Aí eu cheguei para passar o dia inteiro lá na Rua São Caetano. Aí a primeira loja que eu entro, já gostei daquele. Aí, antes de eu falar, ela já me deu exatamente o valor certo que estava na minha cabeça: "Ó, o valor é tanto, mas eu posso te fazer por tanto". Aí eu falei assim: "Não, tá bom". Antes de pra ter certeza, eu passei por mais lojas, experimentei mais vestidos, mas voltei lá. Aí eu falei assim: "Ah, mas eu ainda vou oferecer", pensei comigo: "Eu vou ainda oferecer um pedido de redução na minha cabeça, hein, por tanto, pra ver se fecha". Aí, quando eu cheguei lá, ela falou assim, eu falei assim: "Ah, eu vou negociar ainda". Ela falou assim: "Ah, o máximo que eu consigo reduzir é isso". E exatamente o valor que estava na minha cabeça, de novo. Aí eu falei: "Ai, meu Deus, que Deus é esse?". É muito legal. Mas aí, na conexão do todo, é por isso por isso que quando ele fala: "Para você é coisa pequena ser meu servo", porque eu acho que ele olha hoje e ouve a gente num relato com alegria, né, de como ele está na nossa vida no dia a dia, e reconhece isso, então fala: "Puxa, foi muito pesado pagar o que ele pagou". E a Viviane falou aqui, não deve ter sido fácil a vida de Jesus, porque ele via as pessoas longe da orientação que Deus deu, eh, era questionado por sua identidade, ele falava e ninguém entendia. Ele era uma pessoa fora da sua época, até hoje ele seria, Viviane, uma pessoa sempre fora da sua época. De tão pesado, mas a hora que ele olha e fala assim, que a gente reconhece ele em todas as coisas pequenas da nossa vida,
Eu fui jantar na casa de um amigo que é pastor, bastante tempo atrás, e aí ele pediu para a filhinha dele orar, acho que ele não tinha nem 10 anos, tinha uns 8, 9 anos. Ela ora falando assim, ela orou agradecendo a comida, né? E ela tinha feito especialmente para mim e para minha esposa um brigadeiro de sobremesa, né? Aí ela pede, Deus, que os meus amigos aqui gostem do brigadeiro que eu fiz também. Tá em tudo. Deus está absolutamente tudo. Está no brigadeiro que você faz, está no vestido de noiva que você só tem aquilo para pagar e tem seu sonho de realizar esse momento importante com um jeito do vestido que você quer, tão trabalhoso para chegar até ali. Ele está em absolutamente tudo. Eu acho que a gente pode pedir, assim, nas nossas orações, é que a gente tenha essa sensibilidade, é que os nossos ouvidos, a gente seja sensíveis a ouvir a voz de Deus, a ver Deus nos detalhes. Eu acho que isso é difícil, Eu, às eu, eu, vezes. com certeza, com certeza. Eu vou tentar buscar aqui na internet enquanto a gente está falando o nome do livro que eu li esses dias. Eu sou péssimo para nomes, viu, gente? Pessoas e livros. Mais livros. É quando a alegria não vem pela manhã. Nome do livro. É do Ricardo Barbosa, já comentei dele, é um cara que eu já li todos os livros dele, todos são fantásticos, 4 ou 5 que ele tem. Ele conta nesse livro a história do filho dele morreu o ano passado, em novembro do ano passado, se não me engano, de câncer. O filho dele tinha 41 anos, tinha acabado de deixar um filhinho pequeno, de 2 anos, de síndrome de Down. E esse cara, o Ricardo Barbosa, eu tive aula no seminário com ele de oração e de ética cristã. Foram as 2 aulas que ele deu. Gente, um cara fantástico. Quando eu soube que ele lançou esse livro, eu comprei. Não faz muito tempo que ele lançou, já comprei. Ele fala da relação de oração, né, que a gente tem com Deus, dessa questão desde as coisas pequenas, da gente às vezes assim, sem saber o que dizer na oração, preocupado com as coisas grandes, tal. Ele fala assim que ele orou, foi dos 8 meses, o filho dele teve câncer no esôfago. Câncer no esôfago é um dos mais, infelizmente, um dos mais fortes, né, um dos mais letais que existem é o câncer de esôfago. Não tem numa quantidade maior, né, como tem de pele, de mama, de próstata, que são os 3 mais comuns, mas ele tem uma letalidade bem alta. E é rápido normalmente, até que sofreu um pouquinho o filho dele. Mas ele fala das orações, ele pega 3 orações de Jesus e trabalha em cima delas, pensando que a gente tem às vezes a perspectiva diferente, não que é errado, porque a primeira coisa que você fala, eu sou um pastor, uma das maiores igrejas do Brasil, sou um dos principais palestrantes, muito, cara, realmente muito referenciado. Aí ele fala assim, e minha oração não foi atendida. Será que eu não orei direito? Será que eu não busquei direito? E aí ele fala que uma das coisas que mais chama a atenção dele, no resumo, falando spoiler, só para vocês lerem, tá? Não vou contar a história todo do livro. Vale muito a pena. Tem no Kindle, tem no papel, tem tudo. Ele fala que uma das coisas que Jesus nos ensina a orar e aí é o começo da oração do Pai Nosso. Venha a mim o reino de Deus. Seja feita a sua vontade. E que Se fosse um neopentecostal, ia dizer que ele faltou fé para ele, né? é. Ele chegou a comentar isso. Mas fala assim, meu Deus, eu não é que eu orei errado. Eu pedi para vir a mim o reino de Deus. E a vontade de Deus era hoje meu filho estar na presença do Salvador. Não era ele estar aqui comigo. É sofrido dizer isso, né? Como nós tivemos perdas, nós tivemos uma série de situações que são bem que a gente não gostaria, a gente gostaria de ser diferente, né? Desemprego, às vezes relacionamentos difíceis, tanto conjugais como até familiares. Eu não queria ter, não é o meu caso, né? Mas não queria ter a distância do meu irmão, não queria ter a distância dos meus pais. Muitas pessoas acabam se convertendo em famílias, e minha esposa foi assim, quando ela se converteu, foi bem difícil no começo, bastante repressão, principalmente da parte dos pais, ali do pai principalmente. E ela orava e não mudava. Demorou 4 anos para cair a ficha deles.
E até lá foi quando vou no seu casamento, até isso, né? Então, um monte de coisa que acontece ali. E aí a gente orando e querendo aquilo, né? Mas na verdade o que a gente queria era que fosse feita a vontade de Deus, que o reino dele viesse a ser estabelecido naquilo que é feito. E quem é o reino de Deus, né? É o reino de um cara que se entrega em sofrimento absoluto na cruz por nós. Para mostrar que o que ele mais quer é estarmos presente dele, que significa, e aí a gente também a relação do salário do pecado é a morte, é que quanto mais a gente peca, menos a gente vê Deus. A gente não consegue enxergar, isso aí a gente vê em outros referenciamentos sobre isso. E o que ele mais quer é estar junto, é a presença absoluta dele. E ele não vai deixar de pagar o preço que for necessário para que isso acontecesse. E aí eu olho e falo assim, caramba, por que Isaías foi preservado daquela... Gente, eu tenho um pôster com esse negócio, é que ele estava realmente difícil. Na próxima aula eu mostro para vocês o pôster. Mas se quiser procurar na internet, vocês vão encontrar. Considerando que Isaías não era um santo, né? Ele mesmo Não, reconhece que não era um cara 100%, digamos assim, né? não. Mas as profecias ali os textos proféticos que ele fala, né? Todos tem vários, né? Muito fortes, né? Mas aqueles que ele fala é muito forte. Eu queria pegar nosso finalzinho da aula aqui e falar sobre um outro que eu acho muito legal e que esse é citado por Cristo na cruz, que é o Salmo 22. Que naquele momento que ele está na cruz, né? Que ele fala Eli, Eli, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me abandonaste? E aí teve gente achando que ele tava, porque chamou Eli, né? Ele achou que tava chamando Elias, né? Tá pirando, aí esse aí já tá doidão aí, ó. Tá Tomou chamando vinagre, Elias. ficou doidão, né? Bebeu vinagre e ficou doidão. E ele tava proferindo o Salmo 22, que já se referia até exatamente aquilo que ele passaria. Né, que fala também de um ponto de sofrimento que na qual ele passaria, né? Ele fala como um cachorro, né? Ó, como um leão voraz, rugindo, escancaram escancaram a boca contra mim. Como água me derramei e todos os meus ossos estão subjugados, desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu no meu íntimo, meu vigor secou-se como um saco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca, deixaste-me no pó à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me secou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte sobre as minhas vestes. O povo proclamava isso porque é um salmo comum de sofrimento, né, de apelo de sofrimento que os judeus naquela época recitavam. É, que nem sabiam exatamente o que estava fazendo. E olha que interessante no final, como a gente volta para o versículo que a gente leu no versículo 7. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A prosperidade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E ao seu povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. No Isaías 49, ele termina. Os reis o verão e o levantarão, líderes o verão e se encurvarão, por causa do Senhor que é fiel, o Santo Israel que escolheu. Mesmo desprezado, a galera vai se ajoelhar perante dele. E a gente mesmo, né? Se a gente for ver no meu contexto histórico, eu desprezei Jesus durante parte da minha vida. Aí hoje eu me ajoelho diante dele.
Amém, meus queridos? Alguma dúvida? Amém. Gente, Cláudio, se for possível, você conseguiria mandar através do Neme aquela tabela que você fez no PowerPoint em PDF? Eu até ampliei, dá para ler melhor, Mando mas sim. se for alguma coisa assim que não pode divulgar por causa de direito WhatsApp. autoral, tudo bem. O que foi, Nemer? Você falou? Mando sim, Humberto. No WhatsApp. No WhatsApp, mando, beleza, ok. Se for possível em PDF, que a gente consegue ampliar mais. Em PowerPoint, tem um limite, sabe? Não tem problema. Achei muito legal aquele trabalho, viu? Gostei muito. Lá são todas, eu não sei se eu consigo projetar aqui para mostrar para vocês. Consigo, já está liberado para mim. Aqui são todas as profecias citadas. Algumas merecem um estudo um pouco mais aprofundado, porque colocam ali, que nem essa, né? Essa mesmo, você pode achar que, alguns achavam no início que era até uma referência ao próprio Isaías, né? Mas depois quando você começa a ler e conhece o contexto histórico, quando fala da luz, quando fala de uma série de coisas, você fala assim, não era Isaías, não era possível. O servo não é Isaías, é isso que você está querendo dizer, né? Exatamente. Tá. Então tem que ler com cuidado, porque algumas vezes pode trazer, então é bom ter sempre certo cuidado ali, zelo. O próprio Emanuel, tem gente que acabou achando que Emanuel podia ser nominal alguém, mas a hora que você vai lá para Mateus, não é possível, né? É o mesmo, né? Que significa Deus conosco. Não tem como. Tem bastante coisas aqui. Ampliei um pedacinho só para vocês verem, mas eu passo para vocês sim. Legal, gostei muito desse trabalho. Tem isso 70 aí? Você tem 70? Eu não lembro agora de cabeça. Parece que eu acho que eu contei errado. Tá? Aqui não dá para contar. Depois eu. Não, só informação. Não. Aqui no Salmo, mel e vinagre seriam dados, suas vestes divididas e lançadas, como falou no 22, tudo. É muito interessante. Isso aqui é um trabalho que eu complementei, né? A maior parte desses itens aqui, que eu peguei numa aula que o Saião que deu no seminário quando estava com ele. Foi o Saião ou foi o Kirchner? Acho que isso aqui. Não lembro, enfim. E complementei com outras que eu fui estudando e fui colocando, mas é bem legalzinho isso aqui. Legal. Obrigado, muito obrigado. Nada, imagino. Eu passo pelo Nemer. Alguma dúvida, meus queridos? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém está grato aí por Deus, por tudo que ele fez? Foi a pergunta. Eu até anotei sua pergunta aqui no papel. Pode falar, se quiser. Não vou dar oportunidade a quem quer falar. Acho que eu já falei demais hoje. Como suas profecias... Essa profecia é impressionante, gente. Olha, eu só passei a dar valor à salvação. Eu não nasci no lar cristão, mas me converti muito cedo. Depois que eu comecei a pregar o evangelho e ver como era difícil as pessoas entenderem e aceitarem, sabe? Porque eu achei que era algo óbvio. Vamos falar de Jesus, Jesus é coisa boa. Seguir os caminhos de Jesus é uma coisa boa. Boa no sentido de que faz bem, não faz mal para ninguém. É óbvio, é como eu, se eu falasse assim, ser corintiano é coisa boa, então todo mundo ia ser corintiano. Mas eu comecei a ver que é um milagre. E aí eu passei a agradecer a Deus quase todos os dias por ter me resgatado do erro e do engano. Não para não ir para o inferno, mas para participar do reino. E aí eu comecei a entender que nós estamos falando de um reino. Eu não estou falando de não ir no inferno. Eu estou falando de participar de um reino de paz, onde não haverá choro, onde não haverá lágrima, onde não haverá tristeza, e a gente vai ter um relacionamento com Deus sem pecado. Para mim, o céu só é bom porque Deus está lá. O benefício é isso, Deus está lá. O Criador de todas as coisas. O Criador vai estar lá. Para mim, isso que é bom. Não quero saber se a rua é de ouro, se as casas são de ouro. Para mim, pode ser de qualquer jeito. E aí eu comecei a ver que foi uma bênção, uma coisa maravilhosa, Deus ter me resgatado. Não foi assim, nenhum esforço meu, não fiz nada para isso. Não fiz
Não tem nada de importante, nem olho azul eu tenho. Então eu passei a fazer isso, agradecer a Deus pela salvação. Porque se ele não tivesse me alcançado, eu estaria perdido, como muitos estão até hoje. Porque para mim não foi óbvio assim, foi assim, ó, puta, é tudo matemático, 2 mais 2 é 4, seguir a Jesus é bom, vamos todo mundo seguir. Não, o peso do pecado na vida da gente, é a nossa rebeldia de aceitar a Deus, desde o estudo que o Cláudio está fazendo, desde de Adão, Eva, Caim, depois no tempo de Noé, o povo no Egito, de coração duro, rejeitando Deus. O caso aqui de Isaías, nessa época, o povo estava também adorando outros deuses, além de Deus. E é por isso que aconteceu o exílio, porque o povo rejeitou Deus. No livro de Jeremias, Deus fala, o povo me rejeitou. Então, o que eu peço a Deus, obrigado, e porque eu não rejeite ele. Não use outros deuses, não busque em outras coisas algo que só Deus pode dar. Amém. Muito bacana. Bacana. Obrigado, Humberto, por ter dividido isso. Seja a nossa constante busca e oração, né? E aí, puxando a sardinha, uma das formas de fazer isso é buscar o conhecimento, é estudando. Isso. Que é o que Mas tá não da fazendo. forma cultural, sabe? Na forma de aplicar. Não para ter um doutorado, sei lá, alguma coisa, nada. Não. Mas assim, aplicar. Por exemplo, esse livro, esse estudo meu ficou muito claro. Gente, Jesus já estava no Primeiro Testamento, vou usar a sua linguagem. Opa, muito obrigado. Jesus já estava lá. E todos esses textos que você fala do Primeiro Testamento para o Segundo mostra. Jesus é um plano de Deus, não é assim algo, deu vontade de acontecer, não é um plano, é algo projetado, pensado na eternidade. Não é um acaso, né? Não é Cristo. Você vê como a gente falou isso várias vezes no começo, que para Deus a criação não é um acaso, diferente desses deuses que esse povo acreditava nesse período. Isso, inclusive até bezerro de ouro. Até bezerro de ouro. Bezerro de ouro. Agora, você falou muito legal, porque o convite de Deus, o desejo de Deus da gente participar do reino dele, aí a gente volta para o relato da criação e mostra, não é um qualquer Deus, é o Deus da criação, que é o que tem maior poder, e ele me convida pessoalmente para participar do reino dele. Ele quer que eu esteja, ele pessoalmente, aquele cara que criou tudo. E ele que me rege aceitou com tudo. todos os meus erros, né? Todos os meus enganos, do jeito que eu sou, né? Nossa. E ele me busca, ele quer, e ele com carinho fez tudo o que fez para eu estar junto dele. E o que o mais importante que a gente tem que nunca pensar, a gente discute, porque, não, mas as dimensões dadas em Apocalipse de 12 por 12 por 12 quilômetros é literal. Meu, mas eu não estou nem preocupado, eu vou chegar lá se é um cubo de ouro, se vai. Eu não estou nem querendo saber, não vai ter mar, porque mar. Não, meu, eu não estou querendo. Eu só sei que vai ser muito bom. Porque se a criação Deus é boa, lá, só por isso. é bom, a eternidade, ele vai ser muito bom. É só isso que eu quero. Eu não quero saber se. Acho que a Amanda falou alguma coisa. Para, Amanda. Eu acho que é um privilégio, né? A gente poder estar na presença de Deus, poder sentir a presença de Deus e ser grato, porque a gente vê esse mundo, quando a gente conhece a Deus, a gente olha para esse mundo, a gente vê tantas fatalidades, tantas dores, tantos sofrimentos, e saber que a gente vai ter um galardão no céu, que a gente vai ter algo nos esperando além de tudo isso aqui, isso é um privilégio, é um motivo de gratidão, acho que é o maior motivo, ser grato a Deus. Exatamente. Assim, só complementando o que o Humberto falou, também no início da minha conversão, eu chegava para as pessoas e falava, repete essa oração para você ser salvo. Diversas pessoas repetiam, mas depois eu não via a regeneração, não via a mudança de vida. Isso que o Humberto falou é um milagre realmente, agradecer a Deus por nós estarmos salvos, por ser escolhido, não por mérito, e sim pela graça. Eu tinha entendimento no começo, que era neopentecostal, que era por merecimento, por você fazer, né? Mas quando o entendimento da graça entrou no coração, você vê realmente transformação. Então, o que o Roberto falou é verdade, é um milagre, porque milhares de pessoas, levanta essa mão, repete essa oração, depois não tem mudança de vida, não tem regeneração, não tem arrependimento, você vê que não tem um novo nascimento. E quando realmente Cristo, antes de ser crucificado, ele estava naquela oração, ele suava sangue. Eu fiquei imaginando como ele suava sangue, acho que
tanta coisa que estava passando naquele momento, e na cruz, quando Deus teve que virar as costas para ele, porque estava levando o pecado de toda a humanidade. Eu acho que depois comecei a ter esse entendimento, falo o quão é grave, assim, quando nós viramos as costas para Deus, levamos nossa vida de qualquer jeito e não temos entendimento, porque o pai teve que virar as costas para o filho e ele levou todo, imagina levar todo aquele peso dos nossos pecados naquele momento. Quando você começa a entrar nesses pequenos detalhes, você vê quão maravilhosa é essa graça e quão nós somos benditos por sermos salvos, não por merecimento, mas sim por essa graça maravilhosa. É verdade. Muito bom, Walter. Mas é engraçado como Deus chega para você por onde você não espera, né? Fala assim, mas eu vou falar mal da igreja neopentecostal. Como? Quanta gente? Quanta gente ali? Você entende Deus? Mas enfim, vou ler aqui só as mensagens finais e a gente encerra. Viviane fala, sou grata por tudo que fez a cada dia e nem mereço, verdade. Viviane também compartilha esse pensamento. Grata pela salvação e por tudo que Deus tem feito pela minha vida e minha família. Amém, Marli. Meu coração é grato por Deus ter enviado o seu único filho para me salvar. Por isso estamos aqui todo dia. Agradeço ao Senhor. Estaríamos mortos, condenados, e o Senhor, com seu amor por nós, mesmo não sendo merecedores, me salvou. E Viviane Reino, isto está sendo ministrado nos cultos. O reino de Deus tem uma cultura. E devemos manifestá-la dentro de uma cultura de trevas que está latente e valorizado tudo que é contrário a Deus e sua vontade. Na faculdade, em nome da ciência, está anulando Deus, e quem crê em Deus é ridicularizado. Infelizmente, a gente está numa fase assim. Infelizmente. A gente não pode se expor, não pode falar, tem que ter muita sabedoria em tudo que falar que você acredita, somente nessa relação cultural que a gente vive. Então, você não pode ser contra o palmeirense ou contra o São Paulino, porque eu acredito em outra coisa, para não citar exemplos mais claros. Ninguém quer ouvir nossa opinião. Mas estava previsto isso, né? Jesus já tinha dito. Tá. Já estava previsto. Já estava previsto. Mas, vamos voltar aqui para o nosso começo. Encerro com essa palavra extremamente que deve ser refletida. Vocês estudem aí em casa, reflitam. Para você é coisa pequena demais ser meu servo. É assim que ele convoca o nosso servo, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Pessoal, muito obrigado. Delícia hoje o bate-papo.